Olá pessoal, aqui é o Otávio Dalvi. Eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Snape no QGIS 3.4, que seriam as opções de aderência, que mudou um pouquinho das versões 3x acima, então eu acho interessante falar um pouquinho sobre ele depois, mas de forma a atualizar os vídeos anteriores, para que quem já seguia aquelas aulas poder ter esse adicional. O restante do funcionamento do QGIS mudou pouca coisa, mas eu devagar vou atualizando. O mais importante nesse momento é falar sobre o Snape, que é uma ferramenta que mudou bastante e que vai ajudar muito no dia a dia dos profissionais. Bom, basicamente, né, o Snape é uma configuração de aderência aqui, ele aproxima o cursor para a gente conseguir ter uma precisão nos cliques e desenhar uma feição, contornando outra feição, e evitar erro de sobreposição e outros tipos de erros. Então, para começar, é importante ressaltar as configurações do QGIS. Então a gente vai lá em configurações, opções, na aba digitalizar, nós temos aqui as opções de aderência, né, chamada aderir. Aqui a gente tem algumas configurações interessantes. A primeira é a opção de marcar habilitar aderência por padrão. Eu particularmente não recomendo, pois assim que você iniciar um projeto, você vai ter o cursor todo momento aproximando de determinadas feições. Então eu recomendo deixar desabilitada essa opção, até mesmo porque na versão 3.4 ficou mais fácil habilitar as opções de aderências, então a gente não precisa deixar isso habilitado por padrão. Então eu recomendo deixar essa caixinha desmarcada. Segunda configuração, modo de aderência. A gente tem duas opções, vértice e segmento, ou apenas segmento. Eu recomendo deixar vértice e segmento. Essa é a minha configuração de uso, pois muitas vezes a gente necessita aproximar não só onde tem vértice, mas também aproximar sobre as linhas. E mais à frente eu vou falar sobre as opções de topologia. É importante deixar nessa configuração. A tolerância de aderência padrão e o raio de busca, durante algum tempo de prática eu convencionei usar 15 pixels para os dois valores. É um valor que tem sido muito confortável para se trabalhar, pois aproxima só quando você está a uma certa distância, não fica aproximando de qualquer feição. Você consegue controlar se vai aproximar uma feição ou não através do zoom, quando você usa pixels. Então, se você usa unidades do mapa, você não consegue mudar muito isso com base no zoom. Um pixel fica mais fácil. Então 15 pixels para mim é o recomendado. Exibir diálogo principal como diálogo é o que eu recomendo. Snape Make Color, que é a cor da ferramenta, quando você está trabalhando, quando ele indica que você está aproximando, você pode mudar. Por enquanto, eu prefiro deixar no vermelho, é a cor do identificador, mas você não usa as duas ferramentas simultaneamente, então não tem tanto problema. Essas duas opções aqui, Show Snape Tooltips, é para mostrar o rótulo da camada que você está aproximando. Então, se você está com o cursor sobre a camada, vamos dar um exemplo aqui, matrícula oposta, que é a primeira camada aqui do painel, à esquerda, ele vai indicar que é a matrícula ou posse, e eu acho que eventualmente vai exibir o rótulo de algum atributo que você informou, mas eu acho que mais é o nome da camada mesmo. Eu deixo desabilitado porque polui o campo visual e acaba tendo um atrasozinho ali nessa informação, então recomendo deixar desmarcado também, é opcional, pelo menos vocês sabem qual é a função. E Enable Snapping on Visible Features, quer dizer, habilitar o Snape em feições invisíveis. Eu recomendo deixar desabilitado de qualquer forma, porque não é o ideal você habilitar o Snape para feições que você não está vendo. Se vier a funcionar, é interessante deixar desabilitado. São essas configurações referentes à aderência. Então, recomendo que vocês repliquem ou estudem essas configurações e testem opções que sejam mais confortáveis para vocês. Agora, voltando à tela do QGIS, eu vou apresentar algumas diferenças. A primeira opção
Aqui o botão de habilitar o Snape do QGIS 3.4 é o botão da ferramenta traçar da versão 2.18, que era uma ferramenta que, em conjunto com o Snape, permitia que você percorresse toda uma linha desenhando ou recortando, fazendo qualquer edição vetorial, sem precisar de clicar vértice a vértice. Ou seja, você acompanhava uma linha sem precisar de ficar clicando sempre que tinha um vértice. É uma opção interessante para você fazer alguns recortes ou alguns desenhos no contorno para acompanhar uma linha já desenhada. Então esse botão que era usado na versão 2.18 agora é o botão que habilita o Snape. Então aqui você habilita e desabilita a aproximação. Se você desabilitar isso aqui, você não vai ter nenhuma aproximação, nenhuma interferência nessa ferramenta. Lembrando também que essas opções, para habilitar o Snape antes, você tinha que vir em configurações, opções de aderência. Essa ferramenta não existe mais, que seria essa ferramenta aqui que iria ser aberta. Então não existe mais essa opção porque já está aqui na tela, já adicionada. Uma observação para você adicionar ela aqui seria a ferramenta de aderência. Então você clica numa área cinza, marca ferramenta de aderência aqui e esse painel de ferramentas vai aparecer. Então, aquelas opções que tinham naquela caixa suspensa agora aparecem já diretamente aqui. Então você habilitou a aderência e você tem aqui a primeira opção, todas as camadas. Se você clicar aqui, ele vai aproximar todas as camadas existentes. Então, se você for fazer um desenho qualquer, ele vai aproximar todas as camadas existentes já. Então, ele vai aproximar o cursor. Quando você marca para todas as camadas, ele te dá a opção de você escolher novamente se você quer só o vértice, vértice segmento ou só o segmento. Se você escolher só o segmento, ele não vai aproximar especificamente a nenhum ponto. Se você escolher só o vértice, ele só vai aproximar onde tiver algum vértice. E quando você escolhe os dois, que é o que eu recomendo, ele aproxima com mais força aos vértices, mas também aproxima ao segmento. Então, quando você aproxima de um vértice, ele puxa e ele indica um quadrado quando você está aproximado de um vértice. E quando você está aproximado da linha apenas, ele indica com um X. Por isso que eu gosto de usar essa opção. Então, você usando todas as camadas, ao ler, você tem essa opção de escolher. Para a camada ativa, você vai aproximar só a camada que está ativa. Então, por exemplo, se eu fiz um desenho e eu quero fazer outro desenho ao lado, na mesma camada, usando a aderência, eu deixo essa opção. Então, não vou ter erros, mas ele também não vai aproximar a outras camadas. Então, essa é uma opção para quando você quer fazer vários blocos na mesma camada e quer que todos coincidam os seus vértices. Então, você escolhe aqui camada ativa, ou Active Layer. E configurações avançadas, você vai ter a opção desse olhinho. Percebe quando você escolhe a camada ativa ou todas, o olho não aparece. Quando você escolhe configuração avançada, aparece esse olho e aqui dentro você vai escolher quais as camadas. Você pode escolher especificamente o grupo como um todo ou apenas algumas camadas, ou uma ou duas camadas de cada grupo ou mais. Enfim, você escolhe todas as camadas que você deseja aproximar. Personalizável para cada uma delas, a tolerância inclusive e a forma de aproximação. Então, você pode personalizar a sua aderência para cada camada de forma diferente. Se você quer só o vértice de uma camada, se você quer só o segmento de uma outra camada, e assim você vai poder utilizar dessa forma. Então, vou fazer um teste aqui, vou adicionar matrícula ou posse. Então, agora eu tenho aqui, aproximando só o vértice da camada área total do imóvel. Então, aqui, ele só aproximou o vértice e aproximando só a linha da camada de matrícula ou posse.
Então, essa opção é para você personalizar as configurações. É interessante, mas depende de ter noção exatamente do que você está fazendo, depende de cada caso. E aqui também você pode ter essas duas opções que são habilitadas aqui. Então, a gente vai mostrar agora essas duas opções. A primeira opção é habilitar edição topológica. Essa ferramenta é muito interessante. Eu vou fazer um recorte com ela desabilitada e vou exibir a diferença para vocês. Por exemplo, com ela desabilitada, eu vou fazer um recorte nesse polígono aqui. Então, vou pegar a ferramenta de quebrar feição e vou traçar uma linha aqui. Percebam que nessa camada, nessa feição, eu recortei, criou um vértice aqui e um aqui. Na feição lá, a mesma coisa, um aqui e outro aqui. Já nessa feição, nós não temos vértice coincidindo aqui, ó. Nessa feição a gente não tem um vértice. Então, se eu deletar essas duas, não aparece um vértice aqui. Ele não criou um vértice. Agora, se eu fizesse o mesmo recorte com essa ferramenta habilitada, vamos lá, quebrar a feição e apagar esses dois, eu vou ter criado um vértice aqui. A diferença é o seguinte, como o QGIS tem uma certa precisão, e alguns programas podem arredondar, em algum momento pode ser arredondado uma coordenada, quando eu crio o vértice utilizando a edição topológica, quando eu corto uma camada, quer dizer, utilizando a edição, habilitar a edição topológica, ele vai criar um vértice na camada ao lado, na feição ao lado, dentro da mesma camada, para indicar que ali coincide, aquele ponto coincide entre as três feições, é um ponto coincidente entre as três feições. Não há possibilidade de dar diferença, uma sobreposição ou uma lacuna entre essas três feições. Não há espaço vazio ou sobreposição entre essas três feições, porque essa linha ela não passa reta, ela para aqui, tem um vértice e depois ela segue. Quando a gente faz isso sem edição topológica, a ausência desse vértice nessa feição, essa linha passa por cima do vértice, é uma linha contínua, porém ela passa em cima do vértice. Mas com arredondamento de alguma casa decimal, pode ser que no momento que a linha passa em cima desse vértice, o valor da coordenada dessa linha não seja o mesmo do valor do vértice na outra camada. Então, essa edição topológica evita esses erros de cálculo, onde uma linha não coincide exatamente com o vértice. É muito difícil você coincidir a linha com o vértice. Essa edição de topologia evita esse tipo de erro. Então, você vai fazendo recortes sem se preocupar com sobreposição ou lacuna entre essas feições. Tanto é que depois que a gente excluir aqui, a gente vai perceber que para cada corte feito aqui, a gente criou um vértice na camada, na feição ao lado, o que não aconteceria com a ferramenta desabilitada. Ok? Próxima ferramenta é habilitar aderência na interseção. É interessante, por exemplo, quando você habilita... Vamos fazer um desenho aqui para exibir. Quando você habilita a aproximação, você quer fazer um desenho que coincida com as duas feições. Então, você quer clicar sobre essa interseção exatamente. Então, quando você habilita essa opção, vamos daqui para todas as camadas, vértice entre segmentos. Aqui na linha amarela não tem um vértice, então vou jogar a total do imóvel para dentro, mas existe uma interseção entre as duas aqui. Então, teoricamente, quando eu desenhar aqui o rio, eu vou conseguir marcar um ponto aqui, ó. Eu consigo marcar um ponto aqui, mesmo não tendo
Na verdade tem um vértice. Deixa eu tentar de novo. Ele acabou criando porque a área total estava em edição. A ferramenta de topologia acabou criando uma camada ali. Vou salvar isso aqui, ó. Nós não temos vértice aqui agora. Vou desabilitar edição topológica. Então vamos desenhar aqui o rio. Quando eu passo aqui, ó, não tem nenhum vértice. Eu posso inclusive aproximar só para segmento. E ele vai continuar aproximando aqui, ó, mesmo sem ter nenhum vértice ali, porque a interseção está habilitada. Então, sempre que ele encontrar um cruzamento entre duas seções que eu estou usando a aproximação, ele vai permitir que eu marque um ponto ali, com precisão. E se junto a isso eu tiver com a configuração de aderência habilitada, de topologia habilitada, quer dizer, ele ainda vai me criar um vértice na camada que eu aproximei, para que eu possa coincidir aquela questão dos vértices, para não dar lacuna entre eles, mesmo que se eu estiver desenhando em uma outra feição. Estou desenhando aqui numa feição diferente, ele vai criar um vértice aqui na camada área total do imóvel, ó. Na feição que está na área total do imóvel, ele criou um vértice. Então, isso permite mais precisão na hora dos recortes e dos desenhos, e evita muitos erros de que programas depois venham apresentar, algum Gaussian, que muita gente utiliza aqui, para provar esses dados depois. É uma ferramenta muito interessante nesse sentido. Sabendo usar, dá para tirar muitas vantagens disso. O próximo item é o habilitar traçar. A gente já falou do topologia, interseção, e agora vamos falar do habilitar traçar. O habilitar traçar é aquele que eu falei que era na versão 2.18 esse ícone aqui, que agora é de aderência, agora passou a ser essa linha verde com um raiozinho amarelo sobre ele. No habilitar traçar tem ainda a opção offset, mas a princípio eu vou falar do traçar depois do offset. Por exemplo, eu tenho uma feição, como essa amarela aqui, eu vou excluir as outras para facilitar o entendimento. E eu quero desenhar uma outra feição que contorne essa, sem ter que ficar clicando vértice a vértice. Então eu vou aqui na área total do imóvel, por exemplo, nessa camada, marco habilitar traçar, tem que marcar aqui para vértice e segmento, e ele vai cruzar na camada. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele fez o contorno ali para mim automaticamente, não preciso clicar em todos os vértices. Então, se eu clicar aqui e aqui, ele automaticamente criou o vértice intermediário para mim, sem eu precisar de clicar sobre esse ponto. Uma observação importante é que ele procura o caminho mais curto. Então, se eu começo por aqui e eu quero terminar aqui, nesse ponto, mas contornando toda a feição, eu não posso simplesmente clicar aqui e depois aqui. Eu tenho que procurar até onde, até aqui ele passa sentido horário. Quando eu venho aqui, ele já muda para o sentido anti-horário, porque é mais rápido, mais curta a distância para o sentido anti-horário. Então, eu marco um ponto até o momento que ele fica no sentido que eu quero, nesse caso, sentido horário, e depois eu marco um ponto no final, no sentido anti-horário, que ele vai continuar no sentido horário. Depois eu volto fazendo por fora o que eu precisava fazer para contornar. Então, eu criei uma feição contornando sem precisar criar vértice por vértice. Vou complicar mais um pouco, vou criar mais vértices na camada que eu estou usando como aderência. Vamos lá, agora vou salvar a camada que era total do móvel
eu vou usar novamente o habilitar traçar. Então, vou clicar aqui, eu quero contornar isso tudo até aqui. Então, eu venho passando o cursor do mouse, eu percebo que a linha, ele mostra um preenchimento de por onde ele está passando. Então, quando eu venho até aqui, ele está aproximando pelo sentido horário. Então, eu clico aqui, eu já posso agora clicar no ponto final, que ele vai continuar aproximando pelo sentido horário. Fechei o desenho, eu posso encerrar aqui se o meu desejo é preencher por dentro, ou posso voltar contornando por fora, por exemplo, se o meu desejo é preencher por fora. Finalizei, ok. Então, não precisei de clicar vértice a vértice aqui para ter esse contorno preciso. Cuidados nessa hora. Se eu tenho uma quebra no meio dessa feição de matrícula, por exemplo. Eu estou usando desenhos bem aleatórios aqui porque é só para exemplificar mesmo. Se eu tenho uma quebra aqui, eu quero contornar por fora. Isso complica um pouco, porque olha só o que acontece nesses casos. Eu vou desenhar, o traçar está habilitado, eu venho por aqui e venho até aqui. Ele aproxima no sentido anti-horário. Se eu venho para cá, ele aproxima pelo sentido horário e novamente vou finalizar. Ok. Pode acontecer de quando você tentar aproximar por aqui, ele passar por aqui, por dentro, ó, por aqui por cima. Vou tentar repetir para ver se consigo esse erro, que seria um erro de certa forma. Por exemplo, se eu vim até aqui, se eu comecei aqui, quero que ele passe por fora. Se eu vim até aqui, ó, ela está entrando por aqui, ó. Ele achou o caminho mais próximo por aqui. Então eu tenho que tomar cuidado, não vir diretamente aqui, nem aqui. Até aqui ele está passando por dentro. Como ele procura o caminho mais curto, pode acontecer isso. E quando você usa feições multiparte também, por exemplo, vou quebrar parte aqui, ó, dividir parte só para testar. Então vamos lá, salvar, mesmo processo. Vamos ver se deu certo. Deu certo, ainda assim deu certo. O que pode acontecer é ter pontos repetidos. Aqui em algum desses pontos, onde tinha essas entradas, gerar algum ponto repetido, que pode ser um problema depois. Na maioria das vezes funciona perfeitamente, como aqui nesse teste. Mas a gente sabe que no dia a dia, algumas atividades que a gente faz, tem uma quantidade de dados muito maior e a chance de acontecer algum erro é bem maior. Então, atenção, quando o sentido que você está escolhendo, ele sempre procura o caminho mais curto. Então, vocês prestem atenção na hora de usar a opção traçar, para que ele não passe pelo caminho que você não deseja, né? Force ele sempre aí pelo caminho que você deseja. Como que você faz isso? Dando cliques intermediários quando chega no ponto que você não quer que ele passe por aquele caminho. Então, eu vou clicando em alguns pontos estratégicos para que ele não crie um caminho por onde eu não desejo que ele passe. Ok, agora nós vamos falar sobre a opção de offset, que eu acho que esse termo é usado no AutoCAD também, então você já deve estar familiarizado, que é uma distância fixa, eu acredito fora set definido, então uma definição de distância, uma definição de desconexão do que você está desenhando. Então a gente pode desenhar uma feição com uma distância fixa de uma feição que já existe. Então, por exemplo, vamos usar outros exemplos aqui. Eu vou usar a feição rio.
Então, vou desenhar aqui um rio, e simular aqui um pequeno rio. Ok. Ficou feio esse rio, deixa eu fazer de novo. Vou desenhar aqui como representando um pequeno rio. Ok, desenhei. Isso aqui está acontecendo aqui, excluir esse ponto. Ok. Pronto, desenhei esse rio. Ele está aproximando ali, ó, da feição invisível. Vou habilitar isso aqui. Marcar todas as camadas, ok. Configurar o offset para 2 e vou desenhar um duto ao lado desse rio, por exemplo. Só que esse duto está a 1 metro do rio, então eu quero representá-lo a 1 metro desse rio. Então eu vou fixar a aderência ao rio, fixei ao rio, vou definir um offset de 2 metros, vou simular 2 metros aqui e vou desenhar esse duto. Então o duto é uma linha que eu vou desenhar a 2 metros do rio. Ok. Então nós temos aqui a linha a 2 metros do rio. Essa distância fixa, percebo que aconteceu alguns erros aqui por causa da quina. Então vamos refazer. Evitar de clicar sobre os vértices. Deixa eu melhor clicar sobre o primeiro, clicar aqui e depois só aqui fora. Isso, pronto. Então, ó, criei um duto a 2 metros da feição rio, acompanhando os contornos, sempre a 2 metros. Vamos medir aqui com a régua para confirmar. Então aqui nós temos 2 metros, 2 metros. Então a ferramenta funciona. Ela serve também para corte. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça vou mover esse duto para dentro da feição rio, por exemplo. Eu quero cortar a feição rio no entorno desse duto, uma margem de 2 metros desse duto. Então eu pego a opção de aderência, vou travar agora no duto, ok, vou salvar aqui o duto e vou pegar a ferramenta de corte no rio. Então botar o rio em edição, pegar, quebrar a feição e vou cortar esse rio. Lembrando sempre de acompanhar o sentido aqui para não se perder. Então eu cortei o rio numa margem de 2 metros do duto. Então eu fiz um corte, eu posso excluir agora essa parte aqui. Então eu tenho um recorte preciso numa distância fixa de 2 metros, no offset fixo de 2 metros, um corte no interior de uma feição. Para isso que serve a opção offset. Todas as feições elas têm alguns probleminhas, todas as ferramentas. Então, por exemplo, vou fazer um recorte aqui, principalmente na hora de você começar, ele se confunde um pouco no que lado que ele vai. Então ele tem um sentido definido, que é um sentido depende de como você desenhou a feição, ele acompanha um sentido dessa feição. Se você quer fazer um corte fora a fora, correto, que esse duto saia para fora da feição que você está recortando.
e evitar clicar sobre os vértices, que pode causar alguns erros. Mas basicamente é isso aí, funcionou o corte. Tem várias aplicações isso, e funciona de maneira eficiente. Agora aqui direto na sua área de trabalho do QGIS, ficou mais fácil o acesso. Você quer desabilitar essas ferramentas, está atrapalhando, você quer desenhar alguma coisinha rápida e está aproximando, você vem, desabilita e habilita de maneira muito fácil. Então não vejo nenhuma desvantagem nessa ferramenta. Confesso que eu demorei um pouquinho a me adaptar a essas novas configurações, mas depois que eu me adaptei, eu percebi que elas são bem melhores na versão 2.18. Essas dicas ainda valem para a versão 2.18, algumas delas. Algumas configurações foram trazidas de lá, já tinham na versão 2.18, foram melhoradas inclusive, foram unificadas. Por exemplo, a questão do offset com aderência agora foi unificado de vez, mas a tendência é melhorar. Eu aprovei o resultado dessa nova configuração. Para o vídeo de hoje era só isso. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Acho que o vídeo acabou ficando mais longo do que deveria, mas é só assistir com calma aí que vocês vão conseguir utilizar essa ferramenta de maneira eficiente. Muito obrigado e até a próxima.